Confuso, hein, pessoal? Caindo aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Estamos hoje aqui recebendo mais um convidado especialíssimo para esta live, para a primeira live da semana. Segunda-feira, essa semana aqui promete muito. Quarta-feira teremos Maestro Rodrigo Toffolo, maestro da Orquestra de Ouro Preto, uma das orquestras mais importantes deste país. E na sexta-feira teremos outro convidado especialíssimo, Ronaldo Fraga. Estilista Ronaldo Fraga já fez figurinos para um dos nossos espetáculos, do lado esquerdo de quem sobe. E nessa sexta teremos ele como convidado. Semana que vem aguardem que teremos outros também muito especiais para conversar conosco. Evandro Paz, eu vi que já entrou aí. Evandro, posso te convidar ou você pode solicitar a sua participação aí. Desculpem aí o pessoal que recebeu uma divulgação. Pessoal, eu enviei errado para alguns alunos da Mimulus uma divulgação dizendo que essa live seria às 17 horas. Desculpem, foi confusão minha. É porque as nossas lives estavam acontecendo às 17 horas, só que essa semana a gente... algumas pessoas estavam com dificuldade às 17 horas, né, por ser cedo, algumas pessoas trabalhando em casa, alguns fora de casa, enfim, e pediram para a gente passar para um pouquinho mais tarde. Então essa live está sendo às 18 horas, a de quarta-feira estava combinada com o nosso convidado às 17, mas estamos vendo se a gente passa para um pouco mais tarde. Sexta-feira vai ser às 18 horas. A gente vai ajustando esses horários também de acordo com a disponibilidade, né, dos nossos convidados, mas também com a disponibilidade dos espectadores. Não é isso? Muito bem. Vou solicitar a participação aqui do Evandro Paz, que está falando lá de São Paulo. Quer dizer, eu imagino que ele esteja falando de São Paulo. Vamos ver se ele está falando de São Paulo. Porque alguns convidados que já estiveram conosco aqui, né, eu achei o Evandro Paz, eu sei que ele reside em São Paulo, mas alguns convidados estavam em outras cidades. Então vamos confirmar com o Evandro se ele está em São Paulo mesmo. Acabei de enviar a solicitação para ele. Ei, Evandro! Tudo beleza? Fala, Jomar. Tudo E aí, tranquilo? rapaz? Tudo bom? Quanto tempo, né? Na verdade, assim, eu acho que Rapaz, presencialmente, né, ao vivo, a gente se encontrou, a gente deve ter se encontrado aí em muitos eventos aí em São Paulo, mas eu acho que tem muito tempo já que a gente não se vê pessoalmente, não é não? já faz um bocado de tempo, rapaz. Nem sei quanto tempo. Já É perdi isso a conta. aí, muito bem. Deixa eu apresentar para você. Primeiro, deixa eu agradecer, né? Agradecer a disponibilidade do Evandro para estar aqui conosco, dividindo um pouco do seu vasto conhecimento sobre forró e as danças de salão em geral, mas mais especificamente sobre forró, né? Então, agradecer muito a participação dele aqui conosco. Ele que várias das nossas lives eu vejo que está lá, Forró Evandro Paz, sempre aí atento, assistindo as nossas lives, e não poderia faltar ele aqui conosco, né? Deixa eu apresentá-lo muito rapidamente aqui, mas gostaria de passar a palavra para ele, para que ele mesmo possa continuar se apresentando aqui para que vocês conheçam melhor. Você está falando de São Paulo mesmo, Evandro? É isso mesmo? São Paulo, capital. Ah, não, é porque algumas pessoas, outro dia eu falei, tá falando do Rio. Ele falou, não estou no Rio. Eu falei, bom, então, né, nem sempre está onde eu imagino que a É que pessoa com a esteja. pandemia, às vezes a pessoa mudou de lugar, né? Exatamente, exatamente. Alguns ficaram ilhados aí, ficaram Pois exilados é. em outras partes. O Evandro Paz é um grande estudioso do forró, um dos precursores, né, dessa grande onda do forró, se é que a gente pode falar assim. Em São Paulo, aqui no Sudeste. Queria que ele contasse um pouquinho para vocês de onde ele veio, como é que ele chegou no forró, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse universo do forró. Vamos lá, Evandro, é com você. Satisfação, primeiro já agradecendo pelo convite. Eu sou muito teu fã, Jomar.
Já assisti não sei quantos espetáculos da Mimos. Aliás, eu estava ontem, você não acredita, eu estava com a camiseta da Mimos que eu comprei no Sesc Pinheiros, eu acho. Uma vez Jura? que eu assisti o espetáculo Dolores. Tá Olha escrito Dolores aqui só! e atrás Mimos aqui, assim. Eu Isso, tava com ela aqui até agora. e essa camiseta, ela é rara, viu? Ela é É rara. mesmo? Eu tenho. A gente fez uma tiragem pequena dela, ela é rara. A gente estava para fazer agora, um pouquinho antes de suspender as atividades, a gente estava, como a Mimos está fazendo 30 anos, né? A gente estava há algum tempo já sem fazer tiragens aí das nossas camisetas, e muita gente pedindo. Então a gente estava com um pedido engatilhado, mas suspendemos, né? E com algumas camisetas, em comemoração aos 30 anos, a gente vai fazer algumas camisetas, modelos que ficaram para a história, modelos que as pessoas sempre pedem. Já E reserva uma para mim, eu quero. beleza, beleza. Logo que voltar, nós vamos dar continuidade a esses pedidos. Mas vamos lá, continue. Então, na verdade, eu sou do Ceará, né? Eu não nasci aqui em São Paulo, nasci em Sim. Fortaleza. Minha família é do interior do Ceará, perto de Aham. Sobral, que é o noroeste do Ceará, já quase a 30 quilômetros do Piauí. Por acaso, meus pais estavam em Fortaleza naquele momento quando eu nasci. E aí nasci na capital lá, mas minha origem é bem do... Sabe aquelas cidadezinhas muito pequenininhas do interior do Ceará? Que você vê nos filmes, assim? É Aham. aquele tipo que você imagina, com casinhas simples e tal. Essa é a origem da minha família, assim, né? Do meu pai e da minha Sim. mãe. Eles moravam a 12 quilômetros de distância, se conheceram e tal. E aí eles mudaram para São Paulo. Eu acho que no êxodo geral que teve de imigrantes na década de 60 e 70, né? Muita gente Aham. veio ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para trabalhar, e meus pais também vieram. Cheguei aqui em 75, 76, Uhum. nasci em 71. E aí, Então nós temos exatamente a mesma idade, Evandro. é mesmo? Você é Olha, eu não sabia disso. de que mês? Novembro, 6 de novembro. Novembro. Não, então eu sou muito mais velho que você. Sou muito mais É velho. mesmo? É, É. eu nasci em março, então eu sou 6 meses mais velho que você, viu? Você me respeite, porque eu sou muito Mas mais eu acho que, idoso que mas você. eu acho que você parece muito mais novo do que eu. Nah, que isso? É verdade. Que Você tem a isso? barba um pouco mais branca, mas você tem um tipo mais jovial. E olha Não, que modéstia à parte, eu sei que eu tenho um tipo jovial também. Você consegue ter mais ainda. não, isso é internet, isso é um filtro que eu uso aqui no Instagram. Aham. Então, aí fiquei por São Paulo. Hum, A minha cultura é mista, né? Porque eu tenho o crescimento das ruas, né? De tudo que da escola, de tudo que você absorve fora. São Paulo, cidade aham, cosmopolita, né? Capital, maior que aham. muitos países aí, maior que Portugal. E ao mesmo Sim. tempo você tem aquela base estrutural familiar, aquela coisa que remete aos parentes, aquela coisa intrínseca do ser humano, né? Que aí é como se eu tivesse crescido lá no interior, naquela cidade pequena, que os meus pais cresceram, porque eles me passaram aquela realidade, e isso é muito impregnado na gente, né? Isso é E muito aí, legal. aí depois fui trabalhar na USP, que é a Universidade de São Paulo aqui, né? Aham. E lá dentro eu conheci a dança de salão. Tinha um cara, é interessante até que o João Carlos Ramos estava com você aí no outro dia, eu estava assistindo, Sim. e o João ele entrou lá na USP justamente porque tinha um cara chamado Roberto Mendoza, que Uhum. ele teve uma quantidade imensa de alunos. A Universidade de São Paulo ela tem várias faculdades, né? Poli, FAO, FEA, não sei o quê. E ele tinha aula em, sei lá, em 10, 15, 20 faculdades diferentes dessas, com não Aham. sei quantos alunos. O André e a Cris eram do time de professores do Roberto Mendoza, dessa escola na USP, né? Eu Eu cheguei a cheguei. fazer aulas com o André e com a Cris lá, foram meus professores também. O E aí Roberto ele. Mendonça, o Roberto Ah, Mendonça, ele chegou a ter uma escola, não é? Como é que era o nome da escola dele em São então, Paulo? esse foi o desenvolvimento logo depois, porque primeiro eram Ah, as aulas dentro da USP, aham. Física, que é o campus da USP no Butantã, aqui em São Paulo, perto de Pinheiros ali. Não sei se você conhece São Paulo, Sim, mais ou menos. não com a palma da minha mão, A, a, mas a já escola trabalhei do muito. Andrei atualmente fica na Vila Madalena ali. Sim. E o bairro do Butantã, que é onde é a USP, é um pouquinho do lado, é 1 quilômetro, 2, não sei, 3 quilômetros, mais ou menos. Aham. E aí, o Roberto ele é um cara muito sacado, muito inteligente, o Roberto Mendoza. Hoje eu acho que ele está em João Pessoa, se não me engano, mudou tudo para lá, vendeu tudo. E Ah. aí ele foi sacando que a coisa foi crescendo de uma maneira tal, a escola dele tinha mais de 900 alunos, era uma coisa monstruosa para aquela época, né? Ô, E o Roberto Mendoza é a história da tradição de São Paulo, né? Ele já foi
da Madame Poças Leitão, que é a primeira de São Paulo, né? Que é a Uhum. grande precursora de São Paulo. Rio de Janeiro é Maria Antonieta, São Paulo é Madame Poças Leitão. Daí saiu Roberto Mendoza, Stella Aguiar, Marcelo Palladino, Carla Salvani, Chico Peltier, foi famoso, televisão na época era famosíssimo. Sim. A mãe do Chico, que é minha amiga até hoje, a Ailed, que é mãe do Chico. Enfim, as escolas grandes que tinham naquele momento. Isso era o quê? 1992, 93, 94, foi quando eu fiz aula de dança de salão lá na USP. Aí Aham. o Roberto, a escola dele cresceu muito e ele começou a fazer, porque a USP ela tem o campus lá no Butantã e tem descentralizações da USP, que não é dentro do campus, que é o Aham. hospital universitário, o hospital das clínicas, a escola de medicina, interior de São Paulo, ele foi abarcando tudo isso. E ele sacou que estava entrando outras coisas, além da dança de salão de São Paulo. Porque existia Aham. um contexto, João, mas legal, eu falei que é a história da dança mesmo. Existia primeiro a lambada, vamos colocar historicamente, né? Lá Aham. atrás a lambada, e eu fiz aula no Lambar, que era uma casa muito famosa aqui em São Paulo, com o Sim. Felipe Mirra e com o Tanaka. Pô, Felipe Mirra de Lambar, de todos, Zuki, e o todos Tanaka de nomes, pagode na época. todos nomes É os conhecidíssimos, né? Todos nomes famosíssimos, conhecidíssimos, os é. tops lá de trás, né? E Aham. aí o Roberto foi sacando que esse negócio estava crescendo lá nas escolas dele e começou a trazer essas outras manifestações, esses especialistas de outras danças que não só os professores de dança de salão formados por ele e que foram sendo formados por ele mesmo, né, e tal. E Aham. aí vão vindo os especialistas. Nisso ele teve esse contato com o João, não sei exatamente aonde, e vem o João Carlos Ramos. Você imagina, em São Paulo existia uma outra dança de salão. Isso que a gente conheceu depois, que ficou famoso, a história do Jaime, do Carlinhos e tal, não existia em São Paulo essa realidade. Você tinha Dançava-se o o pagode, tango, né? então, mas isso eu chamo dos guetos, que é outra história. Aham. Mas na Aham. dança de salão de São Paulo, você tinha o estilo de tango que era o Walter Manna, não sei se você ouviu falar, é Conheço, das conheci, antiguíssimas, é um sim, mestre já. aqui, daqui, né? Você conhece o Sim, tango, né? Que era o já. estilo de São Paulo, vamos dizer assim, que reinava por aqui, era mais do estilo dele. Você Aham. tinha o Zuki Lambada, que era o Felipe, as desdobramentos. Você tinha o Pagode, que era o Tanaka, uma casa noturna que chama Carioca Clube, que você conhece, Sim. que era o pessoal do Carioca que dava aulas. Você tinha já o Mosquito no samba rock, mas ainda na periferia, nos guetos, ainda não tinha contato com o Andrei, era antes, né? Depois ele se Aham. uniu ao Andrei também e tal. Vitor Costa, claro, grande mestre. Vai Já tinha a estar escola dele lá conosco, na João Ramalho. né? Eu Aproveitando, vi, vai estar conosco eu fiquei amanhã. impressionado. É, amanhã a gente vai ter, para quem ainda não está sabendo, um bate-papo delicioso às 19 horas. Eu e convidados, Pesadíssimo. né? Vamos ter Vitor Costa falando de tango, Evandro Paz falando de forró, vamos ter Ricardo Garcia falando de salsa, vamos ter Luiz Dalazen, lá de Curitiba, que acabou de entrar na live aí conosco, vamos ter Sara Pesado, Lage, daqui de rapaz. Belo Horizonte, falando de danças de competição, vamos ter João Carlos Ramos falando de samba, um bate-papo sobre a Mestre, história das danças. Mas eu te interrompi, vamos lá, você está falando de grandes não tem nomes aí. problema. Tá tudo junto. Estão misturados aqui Bom, nas mas só, histórias. só completando, Eu, quem quiser participar, entra no nosso Instagram, é gratuito, entra no nosso Instagram e solicita o link. Corre, porque são poucas vagas. Vamos lá. para amanhã você está falando. Exatamente. Então, eu estava dizendo, aí começou a entrar a dança de salão do Rio de Janeiro, que é o estilo carioca, né, que é essa trilogia típica que eles criaram, Gafieira, Soltinho, Bolero e os dobramentos, Aham, mas com os styles e com essa dinâmica de aula que é um pouco diferente da de São Paulo. São Paulo a gente tinha uma coisa, eu diria, na época não era tão dentro de um protocolo, cada escola fazia do seu jeitinho e tal, ainda não tinha criado-se um modelão único. O Rio de aham, Janeiro já tinha se organizado antes para essas coisas. Aí eu sim, passei por essa transição que era, primeiro aulas nos guetos de lambada, de pagode, que era aquela coisa mais dos guetos, depois aham, as escolas de dentro de salão de São Paulo, daqui a pouco me chega Celso Vieira lá no Ipiranga, monta a aham. escola, me chega João Carlos Ramos no meio das aulas do Roberto e vem gafieira pesadíssima, e soltinho, e bolero, na época com a Elane de la Torre, maravilhosa, uma menina que dançava super bem, parceira dele, Sim, fantástica. A galera ficava. Você imagina uma coisa estratosférica, uma coisa que você não está acostumado, de repente baixa um ET. Era mais ou menos isso. Todo mundo aham, estava acostumado com um padrão, vamos dizer, aqui, né? De repente aham. aparece um negócio assim, ó, tipo, uá! Então o João É, ele foi
ele foi realmente ímpar nessa história toda. Isso que você É muito fala dessas poderoso. mudanças em São Paulo na década de 90 é muito parecido com o que aconteceu aqui em Belo Horizonte também na década de É 90. mesmo? É Eu um não momento conheço aí. sim, foi um momento de muitas mudanças, né? Foi um momento de surgimento de escolas, de uma reculturação das danças de salão em diversas cidades do país, né? Esse momento de boom em que as danças de salão, né, voltaram a ter o sucesso que elas tiveram décadas antes, né? Mas eu Isso é acredito muito que isso tem a legal. ver com o contexto histórico contemporâneo daquela década, daquele Com momento. Na certeza. verdade, na década de 90, muitos, eu chamo de árvore, né? A árvore e os galhos. E ali Aham. muitos galhos cresceram na década de 90 e criaram novos galinhos. Então, a Sim. lambada já tinha passado, em São Paulo tinha o pagode, o zouk não estava tão forte, mas tinha os seus representantes, nunca deixou de ter. E aí, de repente, a salsa daqui a pouco começa também inline, né, a aparecer, que foi um braço forte, aquela Aham. dança de salão mais, eu chamo de mais virtuosa, vamos dizer assim, né, do virtuosismo, Sim. dos campeonatos, da extrema pose e tal. O Jaime aparece forte em São Paulo e traz essa coisa maravilhosa dele, que é um outro olhar sobre a dança, ele tem uma outra concepção, ele é um homem de uma retórica Aham. fantástica. O Jaime realmente é ímpar, né? E aí Aham. isso dá imagina uma mexida no caldeirão das escolas de dança de São Paulo. Então todo mundo que estava num nível, vamos dizer assim, intermediário avançado, ou já vislumbrava ser professor, já dava uma aulinha aqui, uma aulinha acolá, ou até uns professores um pouco experientes, boa parte fez assim, bruf, migrou para o Jaime como bolsista. Aham. E eu fui uma dessas pessoas. Aham. Até rola uma história engraçada com isso. O Jaime ele anda fazendo muitas lives ultimamente, eu tenho acompanhado também. E aí, esses dias ele contou isso, que ele nunca conta isso, eu nunca vejo ele contar, que é a história dele antes da dança. Garoto, enfim, ele conta a história dele. Como ele é um cara muito persistente, antes de tudo, ele é um cara muito Sim. persistente. E E, aí, norde... sem querer, eu tive uma passagem assim lá na e nordestino também, né? De origem Pernambucano, nordestina também, como você, né? Pernambucano. Aham. E eu tive uma passagem assim, sem querer, na escola dele aqui em São Paulo para entrar como bolsista. Por quê? Porque eu estava na USP lá dando as minhas aulas de dança de salão, ainda na USP, isso Uhum. era 96, 7. Eu não E dava aula no Remelixe de só forró um ainda. parênteses. Como que é Ah, o nome mesmo da escola que ah. o Roberto Mendonça montou depois? Extrapolos. Extrapolos, exatamente. Porque nesse Extrapolos, período também, Extrapolos Bar Academia. nesse período também, eu fui muito para São Paulo dar aula. Por quê? É Porque foi mesmo? justamente o momento que a gente estava introduzindo aqui no Brasil a salsa cubana e a roda de cassino e o Lindy Hop, né? O swing, o Lindy Hop. Sim. Então, nesse período de 97, 98, eu fui muito dar workshops, oficinas no Andrei e na Extrapolos, com o Roberto Mendonça. Né? Então, Olha só, nesse que legal. período também, e depois eu nunca mais tive contato com o Roberto Mendonça. Agora que você está me falando que ele mudou para João Pessoa, né? Então agora eu estou sabendo Eu nem sei se disso. ele está mais em João Pessoa, mas a última notícia que eu tenho Uhum. é que ele montou a Extrapolos lá em Sim, João sim. Pessoa. Mas foi um Casou momento, com a bailarina e esse tal. momento, né, que você está falando, foi um momento assim que borbulhou, né, esse intercâmbio de conhecimento, né, Foi é o fantástico. samba de gafieira saindo do Rio e indo para outras cidades, né? São essas outras danças, igual eu falei que a gente trouxe a salsa, o Lindy Hop, essas outras danças que não eram conhecidas aqui, né, tomando parte, assim, enfim, novos professores surgindo, o tango argentino que era muito pouco divulgado, novos professores surgindo, que eram muito poucos os que conheciam de tango, né? Foi um momento assim, uma efervescência enorme, né? Mas pode Esses continuar. nomes, é muito maluco esses nomes, fala assim, tango argentino. Aí o pessoal que é leigo fala assim, porra, mas tango é da onde? Da Bahia? É que tem os desdobramentos, como a coisa chegou em Sim, cada lugar. Aí para dizer que é o exatamente. tango original que veio dos mestres argentinos, fala tango argentino. As pessoas Exatamente. às vezes não entendem essas nomenclaturas, né? Não, e também Então, aí o porque Roberto, tem o tango, que é o tango de competição, por exemplo, que a Sara, que é uma das minhas convidadas de sim, amanhã, vai falar um pouco. Aliás, a Sandra, que entrou olha, depois aí, acho que falhou e tal, ela falou, falhou aqui, não entendi o que terá amanhã. Amanhã às 19 horas vai ter um bate-papo, um encontro pelo Zoom, você pode entrar no nosso Instagram, solicitar a sua participação, garantir sua vaga, né? Um encontro gratuito sobre história das danças de salão, curiosidades e histórias das danças de salão. Eu com vários convidados, um deles Evandro Paz e outros mais. Pode entrar lá, viu, Sandra? Vamos lá, pode seguir. satisfação participar com esses mestres aí. Porque são gerações que vão se passando, né? E é legal Uhum. agora, de repente, poder participar de uma coisa junto com o João e com o Vitor. Imagina, para mim, era algo estratosférico.
Imagina, há Aham. 20 anos atrás eu vi os caras assim, né? Tipo, Sim. mestre. Porque o João, ele fez eu vou dizer assim, fez um estrago aqui em São Paulo, lá na Não, Extrapolis, não no foi bom só, sentido da palavra, não né? foi só em São Paulo, não. Era uma coisa de abrir os olhos e todo mundo ficava assim, É, boquiaberto, vendo ele trançando as pernas e tal, né? Bom, é, e aí o Roberto acabou querendo ter uma sede física, né? E aí criou, então, a Extrapolos Bar Academia, lá aham, no Alto de Pinheiros, uma casa muito legal, que virou literalmente isso, um bar academia, era um conceito que não tinha muito aqui também. Que era o mesmo lugar, você tinha as aulas no primeiro andar ou no fundo, um bar na entrada e um barzinho no meio, então você tinha aí uma convivência, todo mundo, é como se fosse literalmente uma casa onde as pessoas conviviam. A aula está aham. rolando ali e o bar está rolando aqui, outra aula embaixo. Ele criou um conceito que até então não tinha ainda isso aqui, né? Isso eu A acho que é, escola de dança de salão era só dança de salão, né? aham. Mas sem Isso eu bar, acho que sem é, balada, ele juntou tudo. Isso é muito legal, porque isso faz parte também, isso vem da essência das danças de salão, né? Porque Pois é. as gafieiras funcionavam assim, né? Aqui em Belo Horizonte, em outras partes mais, tinha as aulas de dança e as pessoas iam e as aulas estavam acontecendo e as outras estavam sentadas no bar e as outras sentadas vão assistindo. Então, essa socialização tem a ver. E a Mimos, como ela surgiu nessa época, ela foi fundada em 1990, a arquitetura da Mimos, o layout da Mimos, ele tem esse formato. Né? Os meus pais criaram dessa forma. Então, a pessoa que entra na Mimulus, ela entra, a sala principal está ali aberta, ela está vendo o que está acontecendo, as pessoas quiserem sentar em volta, tomar alguma coisa enquanto assiste a aula. Então, esse ambiente aberto, né, de encontro, de interação, né, sem a sala fechada, isso é muito legal, isso faz parte né, dessa essência Porque das era danças de como salão. eram os bailes mesmo antigamente, né? Isso, a dança de salão, do formato que acabou acontecendo nessa época aí, foi criando-se a gente chama de modelo de negócio, né? Foi criando-se um modelo. Então, Uhum. sala de aula, espelho, sala fechada A, B, C, ritmo A, Uhum. horário B, né? Uma escola como balé, sei lá, como outras Sim, danças. sim, Final sim. de ano apresentação, criou-se esse modelo de negócio, que tem a Sim. ver com essa vinda do Rio de Janeiro, sim. São Paulo não tinha essa coisa tão business, era uma coisa Uhum. mais assim, né? Uma coisa mais Sim, descontraída, não tinha tanto sim, nível de profissionalismo. E foi bom, por um lado, porque saiu muito profissional daí. Mas, por sim. outro lado, como o João dizia na outra live lá, perdeu um pouco aquela coisa da troca, né? De você ser espectador um pouquinho, olhar as pessoas Exatamente. dançar, daqui a pouco Exatamente. você ir lá para a pista e você ser o cara que está dançando e outro cara virou o Aham. espectador, e aquele jogo gostoso, né? Aham. Na Mimos Hoje continua só as assim. casas. Na Mimos É, continua assim. Você tem que vir aqui conhecer, tem que vir aqui fazer uma visita cara, eu pra tenho gente. curiosidade. Eu Tem que vir sempre aqui quis fazer uma participar das visita. tuas semanas de dança lá que você faz e nunca deu certo. Quero muito Não, participar. ó, está convidadíssimo, inclusive, Oh, quero muito. para fazer uma palestra pra gente, tá bom? Nossa, Tá satisfação. convidadíssimo. A hora que Deixa eu te falar uma voltarmos. coisa, Ah, antes que eu esqueça. Eu tenho uma curiosidade, cara. Olha como minha cabeça é eu sou uma pessoa. Um dia disseram que eu pareço, quando eu sou da época, nós somos, né? Quando lançaram o Windows lá atrás, acabaram de lançar o Windows, imagina a história. E aí eu fui numa psicóloga por um motivo e tal. Ela falou assim, Evandro, você parece esse negócio que lançaram aí agora, o Windows. Como assim? Ah, você abre um monte de janela, depois você não sabe mais em que janela você está. Se deixar o meu foco vai para muitos lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que ficar concentrado aqui para não perder muito o fio da meada. A minha Aham. cabeça ela vai para muitos lugares Não, e eu diferentes. ainda vou Ó, te já até, interrompendo, eu ainda vou te interrompendo, falando de ah, outros assuntos, aí que é loucura mesmo. mas eu acho que é legal que fica um papo mais descontraído, não fica aquela live Claro, assim, né? com Muito, certeza, com certeza. né? Sendo as janelas, você, por exemplo, até agora você só abriu janelas. Eu gosto, eu inventei uma palavra que eu acho que faz falta na língua portuguesa, que é interessância, entendeu? Então, Interessância. o nível de interessância das janelas que você abriu, eles são de alto nível de interessância. Então, pode abrir as Isso é legal. janelas à vontade, tá? Então, eu ia Manda te falar o ver. seguinte, que eu tenho uma curiosidade muito grande de Ah. conhecer Baby Mesquita, Baby Mesquita, mamãe. a sua senhora, sua madre. Ela. Porque eu tenho, desde criança, cara, eu não sei por que diabo, mas eu tenho um negócio de. Eu sempre convivi muito com pessoas mais velhas do que eu. Mas assim, pessoas Aham, bem mais velhas, né? Eu aham, gosto muito de ouvir pessoas que têm. Sabe aquele tutano da vida, que não importa se a pessoa fez 10 universidades, é doutor, ou a avó da minha esposa que está aqui me assistindo, que ela aham, tem 84 anos de idade
estudou Aham. até a terceira, nasceu em 1935, e você conversa com ela, cara, é uma coisa, eu aprendo muito, sabe, um papo qualquer, assim, e aí a tua Aham. mãe, eu já sei das histórias e tal, falei, meu, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso beber um pouco dessa fonte, porque essas coisas são Olha, riquíssimas. essa definição, essa expressão que você usou, que eu nunca tinha usado, ela define de forma maravilhosa a minha mãe. Né? Ela tem o tutano da vida. É tipo isso, tá? Né? Mas não é uma delícia Eu tenho pessoas assim, cara? certeza que ela vai adorar te conhecer, né? Agora, a Tipo, eu minha não mãe... conheci ela pessoalmente, mas as descrições que eu já ouvi aí dos espetáculos, quando você falava em entrevistas tuas que eu já vi há muito tempo, Aham, falando, não, mas meu pai e minha mãe fizeram a escola, e conta desde que quando eles quiseram criar aulas. Eu lembro que eu ouvi essa aham. história já você contando, alguém contando. E eu falei, cara, que fantástico, eu preciso conhecer essa pessoa. Teu Então, pai, pronto, infelizmente, faleceu, né? na semana da dança, próxima semana da dança, que a gente fizer, você vai estar aqui como palestrante, Pô, quero muito. vai poder conhecer Baby Mesquita, mamãe, viu? Vai ser um prazer, eu tenho certeza. É isso Volta lá aí. então, já me perdi completamente. Onde é que nós estávamos? Estávamos na Vamos lá. Você estava Extrapole. nessa efervescência toda. Como é que o forró chegou nessa história toda? Vamos lá. Pois é. Engraçado que eu falo pouco essa história aqui, Gilmar, porque como eu, depois desse momento aí, eu entrei muito de cabeça, né, no nicho, no gueto do forró. Hoje eu chamo de forró urbano, que é o reminiscente do forró universitário, já contempla, já mudou muito, já tem mil, aquele galho, que é o forró chamado naquela época universitário, eu gosto de Uhum. desenhar assim, ele cresceu para muitos galhos já hoje, 25 Sim, anos depois. E sim. aí eu me vejo muito dentro de tudo isso e tal, então me distanciei um pouco da dança de salão no sentido de vivenciar com as pessoas, mas eu sempre mantive bons contatos, até eu sei, como eu sou muito antenado, né, eu sei de tudo que está acontecendo, sei dos novos, sei dos eventos, só não estou participando, graças à internet, graças a Deus, a gente consegue não estar lá, mas pelo menos estar sabendo, pelo Aham, menos isso, né? aham, E aham. aí, 95 para 2000, foi uma loucura muito grande na minha vida, porque você tinha ao mesmo tempo essas várias coisas acontecendo aí, né? Você tinha. Eu participava de vários universos. Eu trabalhava na USP, eu fui funcionário da USP, funcionário público, Aham. área administrativa e tal, das 8 às 5. Depois eram 7 dias na semana, vamos pensar. Desses 7, 2 eu era bolsista no Campo Belo, no Jaime Arocha. Outros, eu dava, no final de semana eu dava aula no Remeleixo, dava aula a particulares, academias, condomínios, fazia aula de tango, não sei do que, era bolsista, sabe assim, mil Aham. lugares. Até tomei multa, porque São Paulo é uma cidade muito grande, né? Às vezes Aham. eu atravessava a cidade de uma ponta a outra de carro voando para chegar de uma aula para outra, sabe aquelas loucuras que a gente faz na vida quando é jovem? Sei. Ainda fiquei pagando multa uns 4 anos lá, uma época eu tomei várias multas, estourou a carteira, sabe aquelas loucuras? Muitas dessas. E faz parte, né? Mas eu não me arrependo. Aí o Aham. forró ele começou a tomar essa proporção um pouco maior nessa história toda. Ele começou a ter um peso maior no que eu estava sentindo mesmo. Inclusive é Uhum. legal falar com o Vitor Costa, com a Margarete Cardoso, com a Lu Mayumi, que é uma querida, adoro, a gente tem uma amizade muito boa também. Sim. E eu quase fui pro tango, você acredita? Ah, é? Neste momento aí. Porque nesse momento, imagina que você está aqui, né? E você tem assim, né? Ou Aham. mais, né, você está aqui, tem 10 caminhos na tua frente, assim, né? Sim. E aí você fala assim, putz, e agora, brother? Vou me enfiar no forró das baladas, essa loucura que é a balada, o pessoal dançando que maluco, esse negócio novo, né? Muito Aham. efervescente. Aí o tango já é uma outra proposta, o Vitor é fantástico, eles são muito bons tecnicamente, mas é um outro universo, né? É outra coisa, né? E E aí, com essa origem cearense, né? Que eu vou aliás, dizer que isso que teve um aliás, peso, mas eu não sei se foi só disso. Era um sentimento mesmo que na época ele não era nem consciente, entendeu? Aham. Não foi uma decisão Agora assim, consciente. São Paulo, né? Eu acho que as pessoas, enfim, muita gente não sabe disso, mas São Paulo talvez tanto quanto é tão importante quanto o Nordeste, né? Nessa difusão do forró, nessa
por causa justamente dessa quantidade de imigrantes nordestinos que foram para São Paulo, Sim. né? As Então, grandes capitais, na verdade, né? sim, mas Também. São Paulo eu acho que mais ainda, né? Enfim, São Paulo e Rio de Janeiro, pelo porte de pesado, São muito, Paulo, é. assim. Então, assim, muito, muito tão importante quanto, né? Porque a quantidade de nordestinos que tinha. Eu acho que é mais ou menos como a salsa, né? Os hispanos que foram para Nova York, quer dizer, a origem é cubana, é porto-riquenha, sim. Mas como tinha muitos imigrantes em Nova York, acabou que Nova York virou também um berço, né? Uma fonte ali da salsa. Eu acho que São Paulo é mais ou menos isso, Então, né? Pela quantidade de é legal imigrantes, você né? falar isso, porque a gente vai fazer daqui a pouco. Ontem eu fiz uma entrevista, um papo desse também, falando com o cara que hoje ele é o empresário da banda Arrastapé, sabe, do forró? Sim. E que foi empresário do Fala Mansa justamente nessa época aí de 98 a 2003. Ontem nós Aham. batemos um papo e ele contou todos os detalhes, assim, como é que ele conheceu os meninos do Fala Mansa, ainda meninos de faculdade, até virar aquela banda, aquela coisa com não sei quantos milhões de discos vendidos e tal. E aí Aham. eu falei para ele sobre esse detalhe que você está falando agora, que é os dois momentos. Uma coisa é, década de 60, os meus pais, por exemplo, e outros tantos nordestinos, a migração do Nordeste do Brasil para o Sudeste, Centro-Oeste, aqui Sul, principalmente Sudeste. E aí você traz a tua cultura junto, Luiz Gonzaga, né? A coisa explode por aqui depois já no Descendente, que é a década de Aham. 90. E aí depois, como isso reaconteceu depois de 2005 para frente na Europa, que já é os filhos desta outra geração que conheceu o Sim. forró já no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, já nessa Uhum. nova caracterização desse novo forró, né, Aham. contexto, e aí isto foi para a Europa, depois para o resto do mundo, já com esse nova cara. Mas no final tudo Aham. é forró. Só tem os seus sotaques, os seus dialetos diferentes, Sim, sim, mas sim, tudo é forró. sim. Então, aí eu tive que tomar uma decisão ali, cara, não teve jeito. Eu era bolsista da dança de salão, às vezes ajudava uma aula, duas, três, depois tinha aula de bolsista no final, saía de lá meia-noite, sei lá, já cansado, e aí você tá com a calça, com o sapato, com a roupa legal e tal. Aí eu pegava o carro, descia para Pinheiros, pro Remeleixo, pro forró, chegava no carro na frente mesmo assim, tirava a calça no Tirava. carro mesmo. Tirava a camisa, colocava uma camiseta, uma bermuda, na época uma chinela de couro, que era mais, né, um tênis, né, e Aham. entrava no forró. Aí eu percebi que eu estava vivendo uma dualidade, que não estava batendo o contexto naquele momento. Porque Aham. é o gueto é uma coisa muito, muito específica, né? E eu não gosto Aham. de fazer, não gosto de fazer, Jomar, eu sou muito cuidadoso com isso, de não fazer juízo de valor, entendeu? Não tem juízo de Sim. valor, entendeu? Não é Sim. assim, isso é melhor, isso é pior, isso é... É assim, são coisas diferentes, são Sim. DNAs diferentes. Sim. Estava acontecendo uma efervescência cultural ali que não bebia no DNA nem do forró do Nordeste, nem da dança de salão, que já é uma certa estilização dos bailes naturais do Nordeste, e nem da cultura popular, que vem do frevo, do maracatu, do tambor de crioula, que são essas outras manifestações muito de Pernambuco e tal. O pessoal de São Paulo, a molecada, classe média, pirou, misturou um pouco do samba rock que tinha aqui, eu imagino, eu tenho essa percepção, né? Aham. Com um resquício de lambada, eu imagino assim. Porque por que as meninas dançam sem salto e na meia ponta? De onde veio isso? Ninguém Sim. falou que tinha que ser assim. Não foi uma. Muita gente, depois que passaram, que eu já tinha dado aula há mais de 10, 15 anos, hoje já são 25 anos, fala, Evandro, como é que você criou esse negócio? Eu falei, eu criei? Você tá maluco? Eu não criei nada. Eu não criei nada. Eu cheguei lá, dancei por 3 anos, de 95 a 98, todo santo dia durante 3 anos e por Aham. noite 3 a 4 casas noturnas diferentes. A gente tinha forró 7 dias por semana Uhum. e cada noite você tinha 3, 4 baladas na região de Pinheiros, perto do Andrei ali. Saía de uma e ia Ali para tudo outra, se né? concentrou ali, eu só ficava andando. E em Aham. 4 forrós por noite. E eu fiz isso muito, né? Isso é uma coisa muito apaixonante pra gente naquele momento. Imagina ser Aham. jovem e tal, né? Aí eu recebi o convite em 98 do dono do Remeleixo, e ele falou: olha, eu e o Buiú, meu companheiro lá, que fomos parceiros muitos anos, ele falou: oh, vocês já dançam aí, já plantam bananeira na pista e tal,
E aí, Evandro, eu sei que você já dá aula de dança fora daqui, eu sei que você já é professor de dança há bom tempo. Então tá na hora de vocês juntarem isso e criarem uma estruturação disso que vocês já fazem. Porque isso não é o que tem nas escolas de dança, isso tem um sotaque corporal, um DNA que foi feito nesse caldeirão aqui dessa efervescência, dessas diversas casas noturnas que tem aqui em volta. Na Aham. balada, na casa noturna dançando. Não veio da academia, não veio do Aham. Nordeste e não veio do que chamam cultura popular. Sim. É uma outra manifestação, que talvez Sim. venha um pouco disso tudo, mas criou uma outra coisa. E aí eu quero que vocês recebam as pessoas novas que chegam, estava chegando milhares de pessoas literalmente. Imagina, João Marcos, você tinha no Remeleixo lá por noite, cara, uma casa que teoricamente, pela licença da prefeitura, deveria caber 600, não sei, 700 pessoas. Malandro, por noite rodava lá 1.000, 2.000 fácil, toda noite. Entre 98 e 2002, 2003 ali, era uma coisa Sim. infernal. Uma pessoa, você não sabe que você não conhece aqui no, no âmago do negócio, mas tem um cara que chama Lobão. Até Aham. hoje ele está lá. É o único segurança do Remeleixo que está lá há 25 anos. É um homem de simplesmente 2,4 metros de altura, literalmente. Ele tem 2 Aham. metros e 4. Aham. Deve dar uns 3 de mim, assim. 4 talvez. A mão dele é mais ou menos isso na minha. Aham. Essa é a minha mão, essa é a mão deles comparada à minha. Minha mão parece a Aham. mão de uma criança de 4 anos de idade dentro da mão dele. Bem que eu não sou muito grande, né? Mas o cara é. Sim. E o Lobão, cara, os caras encaravam ele para entrar. Não, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero dançar, eu quero chamegar. Ele falou, meu, já passou o dobro da lotação, agora é só assim, sai um, entra outro. Não dá mais. Deu até Aham. problema com a CET na Marginal, na rodoviária, que não podia Sim. entrar carro naquela avenida e tal. Eu Enfim, cheguei, eu é cheguei coisa a, do. né? Eu cheguei a ir, cheguei a conhecer o Remeleixo também É nessa época, mesmo. mas não, mas assim, né? E ia uma vez para conhecer uma vez ou outra, em momentos que eu ia para São Paulo, ia dar um workshop um final de semana, ia um dia trabalhar, e eu já dei umas fugidinhas aí pro Remeleixo. Já devo ter cruzado com o Lobão, mas não me lembro, não. Cara, não, acho que não. Se você vê o Lobão, você nunca mais vai esquecer. Você entra na porta, o Emirates tem, casa noturna tem duas portas, né? Uma primeira, você Aham, paga, aí tem uma primeira. Aí tem aquela partezinha fechada para o som não vazar, né? Aí aham. tem a segunda porta. Na hora que você abre a segunda porta assim, ele tá em pé na tua frente. Aí você faz assim, ó. Imagino, Para mim, o ângulo é esse, ó. imagino. Até chegar no. Aham. Mas é engraçado que ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa muito doce. Graças a Deus. Se ele matava alguém, né? Ah, Enfim, Remeleixo, cara, até o Caetano Veloso já passou por lá, você acredita? ah, é? Alceu Legal, Valença, caras famosíssimos já passaram por lá. E legal. aí a gente começou essa história lá de receber as pessoas que estavam vindo pelas primeiras vezes para esta moda nova. Então, Aham, todo mundo queria ir porque já estava na mídia e tal, mas chegava lá e ficava ali desconcertado, porque não sabia o que fazer e tal, e a gente estava ali para fazer as aulas, aquela famosa aula antes da balada, né? Umas aham, horas antes. Depois a pessoa vai tomar um chopinho por ali mesmo, no bar da frente, e depois já fica com desconto para balada. O esquema sempre foi esse, né? aham. E eu E fiquei ali, lá dando então, aula de 98 até 2017, foram 19 anos. ah, isso tudo, é? Isso tudo, então. Legal, 19 anos. legal. Você imagina em E, 19 anos quanta gente passou e quantas gerações de sim, eu professor e outros imagino. professores. Eu devo ter trisneto, quadrisneto de aluno do É, aluno do por aluno, né? aí. E conta pra gente, né, para esclarecer para as pessoas assim também, que tem muita gente que, né, porque tem essa que você falou, né, de um galho do forró universitário que se desmembra em vários galhos, e as pessoas perguntam muito, né, o que é o forró universitário, o que é o forró pé de serra, o que é o forró isso, roots, o que é isso, aquilo outro, etc, e etc, Uou! né? E Cara, conta isso, pra isso gente, é vai uma. lá. Então, isso é uma grande confusão, eu digo, de nomes primeiro. Primeiro Aham. que forró, ficar de olho que a gente tem 20 minutos aí, Gilmar, só para não Tranquilo, cair na nossa tranquilo, cara a live aí, né? tranquilo. Que o forró, ele tem primeiro umas separações do que é forró no sentido assim, primeiro ele é um gênero, forró primeiro é uma festa, primeiro de Aham. tudo. Primeiro, se você olhar lá nos diversos dicionários e tal, o que é forró, ele vai chamar de samba, de pagode,
de forró bodó, de forró dança, forró não sei o quê, que são até corruptelas, né? Nomes diversos que tinham na época. Luiz Gonzaga não dizia assim nas músicas dele, que forró, também dizia. Mas se você olhar algumas músicas, dizia assim, porque o samba, fiz o samba se acabar. Uma das músicas ele fala isso, né? Não sei o que lá, fiz o samba se acabar. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo. O pagode terminou. Então, primeiro, forró é uma festa. Antes de Aham. ser o nome forró, que Sim, podia ser pela sim. colheita, pelo um casamento, Aham. que eu entrevistei um querido amigo agora semana passada, que é o Fernando Correia. Ele está dando um Sim. curso muito legal, me permite falar aqui, que chama Arqueologia do Forró. Legal. Olha só. E ele Aham. desmembra tudo isso aí, ele fala assim, como era o forró antes de Luiz Gonzaga? Que eram os cânticos de trabalho após a Aham. escravatura, a libertação dos escravos no final do século XIX, não, 18, Aham. 19 para Sim. 19, e 19 os escravos livres e tal. Então ele desmembra assim, as pessoas estavam trabalhando e nos cânticos de trabalho elas dançavam, elas batiam palmas ritmadas em frações exatas conforme mexia o pé, conforme quebrava alguma coisa, conforme tirava a palha de um milho, etc. Ele conta isso bem detalhadamente. E aí isso traz o que veio a ser as rítmicas do que depois vai ser o baião, o shot, o maracatu, cada uma das manifestações dos ritmos forró. Então, forró Aham. primeiro é festa, Sim. depois virou gênero, um guarda-chuva Aham. gigantesco de Aham. ritmos. Aham. Desses ritmos que costumeiramente tocam no forró, aí vamos ter shot, chachado, baião, arrastapé, Uhum. ciranda, coco, maracatu, rojão. Tem um que Aham. chama forró, que já é um ritmo mesmo desses todos. Apareceu um ritmo que Aham. chama forró, que não é o Sim. guarda-chuva forró, é um ritmo, uma batida Dentro do exata de guarda-chuva forró, zabumba, é. É. tem o guarda-chuva, e tem um ritmo chamado forró no meio disso. Uhum. E é Então, isso que causa confusão também, que as pessoas, né, quando você fala, né, quando eu exatamente, explico isso, não, forró é um grande guarda-chuva que engloba ali, né, o baião, chachada, né? Mas e o forró, né? E o forró tá dentro do forró também. Então isso que causa exatamente, confusão enquanto também. manifestação. Aham, Eu tô abrindo aqui um arquivo para te mostrar depois, tentar mostrar mais, que tenho mais detalhado isso. aham. Tem um cara que chama Ivan Dias, que eu vou até entrevistar ele futuramente Sim, aqui, que eu faço uma live que chama Evandro Convida. sim. E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tentando conversar com as pessoas que mais, na minha opinião, realmente tiveram um peso grande nesse movimento, Sim. seja num certo tempo, numa certa época, né? Aham. E num certo espaço, ou seja, num certo ponto geográfico, seja no Nordeste, no Sudeste, Centro-Oeste, Sul, ou na Europa, no Japão, não importa. Mas então, alguém que é relevante numa certa época e num certo lugar. E Aham. aí isso tudo vai se misturando e contando a história dos forrós, Muito das legal. diversas teias que misturam, que cada um vai chamar de forró. Porque Isso tem é uma muito briga aí, as importante. pessoas, É. não, mas forró é o que eu danço ou o que eu toco aqui na minha cidade, não sei aonde. E cada um vai dizer que forró é A, B ou C, né? E aí eu falo Aham. assim, olha, eu prefiro acreditar que tudo isso e um pouco mais é forró. É uma Exatamente. grande mistura, um grande guarda-chuva. Não é só Exatamente. isso que é forró, Com que eu certeza. acredito que eu vivi, né? Com Eu vou dizer, certeza. forró é o que eu vivi aqui, mas eu sei que é muito mais do que isso, né? Sim, sim. Que Sem mais, dúvida. querido? Me perdi aqui. Não, a gente estava falando disso, né? Do que é o forró pé de serra, o que é o forró o roots, o que é o forró universitário, Boa. enfim, que as pessoas ficam perdidas nisso, né? Então é legal esclarecer isso para as pessoas. Então, primeiro é legal a gente separar assim, de novo, né? Enquanto movimento, enquanto música, enquanto dança. Aham, Então, quando alguém começa a conversar comigo sobre assim, um papo, bebendo cerveja, sabe? Você tá ali, né? E começa a rolar um papo e fala assim, não, porque o forró, não sei o quê. Tá? Aí eu falo assim, qual forró? Você está falando de aham. música? De gênero musical, do guarda-chuva que envolve Sim, os outros ritmos, da dança forró de uma certa época, de um certo lugar, do que você está falando? Ah, tá. Então, sobre esse prisma, sobre essa ótica, aham, vamos conversar de forró. aham. Não, um músico falar de forró e um dançarino falar de forró já vai dar confusão, É muito porque eles olham por diferente, é. olhares completamente diferentes. Então, eu gosto Sim, de dizer assim, tá, vamos lá. Forró universitário. Ontem o Zé Renato lá
da Olho Vivo Produções, que era do Fala Mansa, do Rastapé, estava contando isso, dizendo que isso foi de uma gravadora que na época também lançou CDs do Fala Mansa, coletâneas chamado Forró, e lançou esse nome, porque quem era o grupo majoritário que estava respondendo, né, a essa procura naquele momento em São Paulo e depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Sudeste, né, Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, o que mais? Sul aqui e tal, que estava gostando, né, alimentando isso. Era majoritariamente os universitários. E aí foi fácil alguém lá que é de mídia, que tem um olhar marqueteiro, né, sacar Uhum. e falar, vamos dar um carimbo aqui para dizer que não é o mesmo forró. Já estava começando a se manifestar também naquele momento, do começo da década de 90, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Catuaba com Amendoim, que são bandas, Sim. falando de música, do Uhum. então já chamado de forró estilizado. Uhum. Depois chamaram de forró, outras pessoas chamam de forró eletrônico, forró isso, forró aquilo. Mas E eu que já essas bandas escutei, maiores, e eu já da escutei mídia, né, também, cada eu um. já escutei também que eu acho muito engraçado, que é o forró de miadeira. Já escutou o forró de miadeira, definindo esse forró eletrônico? Não, Porque, nunca ouvi essa expressão. Essa é porque, nova. porque em todas essas bandas, normalmente tem uma cantora que fica miando. Então, Né, eles bom, chamam de forró de aí, miadeira. de novo, aí é os desdobramentos que cada um vai Aham, dizer que é. é. Eu não gosto de fazer juízo de valor para não, né, não dizer que o que eu gosto, o que eu não gosto, não importa. Mas, Sim, enfim, mas o forró como eram as universitário aí, manifestações? o forró Então, universitário aí eu então, acho que esses caras sacaram e falaram assim, bom, aham, a gente precisa de alguma forma dizer que esse forró aqui é uma moçada nova do Sudeste, Centro-Oeste, aqui de aham, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não sei o quê, que está curtindo aquele forró que era da Elba Ramalho, do Dominguinhos, do Zé Ramalho, do Alceu Valença, e obviamente que veio primeiro de Dominguinhos, de Luiz sim, Gonzaga, de sim, Jacques do Pandeiro, de Marinês, dos grandes mestres conhecidos. Já sim, teve essa segunda fase, que foi aí esse tropicalismo, né, na década de 70, com essas outras bandas. E aí essa nova geração faz uma nova roupagem um pouco mais urbana, que na época teve uma banda muito boa chamada Mestre Ambrósio, que era lá de sim, Pernambuco, Siba, maravilhosa, por sinal. fantástico, Nossa, que ele cria uma aquela música chamada Forró Pé de Calçada. Isso genial, foi marcante, genial, porque é. forró pé de serra, que é do pé da serra, né, que remete à Serra Aham, do Araripe, lá em Pernambuco, onde Luiz Gonzaga cresceu. Então, forró típico do pé da serra, típico do Luiz Gonzaga. É essa a aham, definição. E eles sim, vêm dizendo assim, não, agora aqui no Sudeste, hoje eu canto um forró pé de calçada no meio da zoada pela contramão. É isso que fala a letra, né? sim, Ou seja, não é mais aquela temática rupestre, aquela temática da Rosinha e do interior, e que fala do Ribeirão e do Riacho, e, é sei lá, urbano, da né? colheita. É urbano. Tanto que hoje Aham, eu prefiro chamar de forró urbano mesmo, que é um aham, lifestyle urbano que ama forró, que adotou o forró pé de serra e as suas variações, as suas vertentes. Então, primeiro, sim, o nome forró universitário foi adotado pela mídia, não pelos frequentadores. sim, Isso é sim, muito importante dizer. E sim. aí, quem foi chegando depois, para se referir àquilo, vai chamar do que já está sendo chamado, que Uhum, era forró universitário. E aí pegou, virou, estourou, virou, não tem mais como. A mídia sim. tem mais poder que a gente, não tem mais como. Sim, sim. E ok, eu Essa definição cheguei a fazer uma forró. reportagem na época, Gilmar, para Ah, o jornal Dance, do querido lá, do Milton Milton Saldanha, Saldanha. Aham. que o nome da reportagem era Forró Universitário Não Existe. Legal. Eu fiz, Aham. até deu um Essa problema porque ele definição, editou. essa definição forró urbano é maravilhosa, é perfeita, né? Eu acho que ela contextualiza o after. Eu diria que é o forró pós-doc. Que ele já não é mais Aham. universitário, né? Já passaram Aham, 25 anos, porra. já formou. Ele já formou muita gente, já está Aham. nas especializações, já foi para a Europa, já voltou, já Aham. casou, separou, já Sim, sim, tem sim. netos e bisnetos, já mudou muito. Sim. É o Aham. forró contemporâneo, que é esse forró urbano. Sim. Aí, o meu grande sonho é que as pessoas consigam, daqui a pouco, cada agente de cada forró, que é ou forró estilizado, ou o forró urbano, ou o Aham. forró, o pessoal das danças populares e tal,
ou a dança de salão, que tem um outro olhar, que eu diria assim, sobre o forró, Aham. conseguisse falar assim, mas realmente isso não importa. Sim, Importa que eu viva um tipo de forró e todo mundo ama, adora forró, seja do estilo ou do dialeto A, B, C, D, não importa. sim, Eu adoro sim, forró, você adora forró, ele adora forró. Tudo sim, bem, vamos trabalhar juntos pelo forró. Então, sim. primeiro, forró universitário. Criou-se esse nome. Depois, estilos de dança. Itaúnas. Temos que falar de Itaúnas, senão não dá para entender nada. O que é Itaúnas? Você sabe o que é Itaúnas? Sim, já estive lá, né? Já esteve Já lá. Você já foi estive para Itaúnas, lá, Giovanni? Que já, legal. ué, já estive lá. Tem que beber da fonte, né, não é? Tem que. Então, Eu venho de uma época, né, a sua época também, que ser professor de dança de salão, você tinha que conhecer de tudo. Você tinha que conhecer de forró, de tango, claro, de valsa, de tudo, né? Então tinha que beber de todas as fontes. Tive que ir a das Itaúnas, claro, fontes. é claro. Itaúnas, ela tem uma mágica que ninguém sabe explicar direito. Para quem não sabe, o pessoal aqui tem um público diverso aqui. Itaúnas é uma vila de pescadores no Espírito Santo, no extremo norte do Espírito Santo, que casa com o sul extremo sul da Bahia. Então, ela é Aham. a 15, 20, 30 quilômetros, não sei, da Costa Dourada, do Riacho Doce, que já é encostando com a Bahia Na ali, Bahia. tá perto de Aham. Caraíva, que é outro paraíso maravilhoso. Sim. E ali sempre teve o forró, porque o forró ele sempre teve presente, obviamente nas cidades pequenas dos sertões diversos, mas Sim. também o forró pé de serra, raiz, ele sempre teve presente nas comunidades ribeirinhas, Uhum. quilombolas, indígenas. Os índios gostam de forró, cara. O forró ele tem uma mescla com o pé de serra aí. Aham. Interessante isso. E mistura Sim. com com o coco, tem coco de toré, tem várias manifestações do forró. Não é Sim. esse forró urbano que a gente está falando, mas alguma manifestação de forró. Aham. Ok. E aí, Taunas é esse tipo, é um ambiente onde você tem dunas, mar, mangue e rio, que aliás, ambientalmente, é uma coisa raríssima. São raros ambientes no planeta Terra que tem esses quatro biomas ao mesmo tempo, isso é raríssimo. Aham. Tem que andar 1 quilômetro e pouco para chegar, subir a Sim, duna, sim, para aí chegar na atravessa a praia. duna até chegar no mar, você sabe como é que é, você É, já foi lá, né? é. E aí já existia forrozinho, não é que já existia, sempre existiu o forrozinho em Itaúnas. E naquela época, final da década de 80, começo da década de 90, o que que as pessoas de São Paulo, que é um pessoal esse pessoal classe média, média alta, que tem um pouco de grana, eles iam para onde nas férias? De julho e principalmente nas férias de verão, de É. começo de ano. Salvador, né? Aham. Axé, né? Aham. Tchan, né? Terra Samba, Axé, aquela coisa toda, que é do lado ali, né? O Quadrado, Salvador, ali tá tudo ali. Caraíva é do lado e Itaúna está ali pertinho. Então o pessoal já estava apaixonado por forró aqui, que forró é um negócio miserável, que é um negócio impregnante, é pior que cocaína, é um negócio. Quando a pessoa entra no que eu chamo de ciclo da febre do rato, cara, ferrou. Que é aquele momentinho da vida dela que ela entrou no forró, começou a frequentar, e aí o bicho pegou literalmente e ela tá assim querendo ir pro forró 10 dias por semana. Quando a pessoa Aham. tá nessa fase, aí acontece as férias. Ela vai viajar, mas ela quer continuar brincando de forró nas férias. Ela vai Uhum. começar a pesquisar onde é que tem. No boca a boca, todo mundo, ó. Lá em Itaúnas tem uma galerinha que curte um forrozinho, era pouquíssimas pessoas. Aí primeiro teve o bar do forró, que era um bar pequeno ainda, o bar do coco, buraco do tatu, que eram os lugares lá. Hoje o bar do forró é uma coisa gigantesca, para não sei quantas mil pessoas, virou um Ah, business, o é? buraco do tatu também. Na época era uma coisa pequena, uma coisa bem, né? Aham. Tinha show de graça, pago pela prefeitura. Nem sei se fala prefeitura, porque é uma vila, né? Mas enfim. Sim, Itaúnas pertence à Conceição da Barra, na verdade. É sim, uma vila, na verdade o município é Conceição da Barra, né? sim. E aí era de graça o forró. Eles montavam palco na praça, vinha os trios de São Paulo e de lá também. Enfim, o pessoal tocava ali na praça brincando. Isso foi virando um business. Cada vez Uhum. mais foi vindo gente de Minas Gerais, de Vitória, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo capital e São Paulo estado, as várias cidades do interior de São Paulo, Uhum. apaixonados pelo movimento do forró, graças ao Fala Mansa, Bicho de Pé, Rastapé, etc. E os trios daqui queridos, né, os antigos. E aí bombou Itaúna, sabe? Como bombou aqui nas capitais, teve o espelho lá. Isso foi Sim, crescendo relativamente rápido. sim. Então chegou uma hora que tudo que era deste
circuito, que a gente chama de circuito de forró, né? Uhum. Que tem a ver com o Sudeste e tal, passa por Itaúnas, não tem jeito. Sim. Aí eles criaram uma coisa maravilhosa lá, que foi o FENFIT, que é a sigla de Festival Nacional de Itaúnas. O que que é Sim. isso? É um festival de para novas bandas. Aham. Então, já tem as bandas consagradas que tocavam no festival, ainda haviam aquelas atrações de peso, como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, os nomes já Sim. tops do forró, né, conhecidos, e outros grandes do Nordeste. E aí essas bandas novas que estavam fazendo sucesso, como Bicho de Pé, Fala Mansa, etc., naquele momento. E aí tinham bandas novinhas, que hoje fazem sucesso, estão na Europa, estão não sei aonde, tá? Às vezes, muitas delas começaram concorrendo ou ganhando esse festival, o FENFIT de Itaúnas. Então, Aham. Itaúnas virou sabe um ponto central desse movimento todo? Tudo passa por Itaúnas. Todo Aham. mundo desse desdobramento do Sudeste, Centro-Oeste, Sul, que adora esse forró, que é filho, neto, bisneto do forró universitário, uma vez por ano, duas, três por ano, na virada de ano, no carnaval. E em julho, acontece o FENFIT em julho. Todo mundo vai para Itaúnas, o pessoal da Europa também vem, virou um polo internacional. E aí Aham. quem ganha esta competição geralmente já é convidado, já entra no circuito pesado. Ah, o ganhador, Dona Zefa, por exemplo, ganhou em não sei quando. Diego Oliveira ganhou com o Mequetrefe não sei quando. Então, várias bandas que estão tops aí foram campeãs de Itaúnas, entendeu? Aham. Tudo passa por Itaúnas, não tem jeito. Aham. Aí tem uma briga assim, histórica, né, com o Nordeste, que quem não conhece esse circuito do Sudeste, Centro-Oeste, Sul, fala assim, qual é o polo de forró do Brasil? A festa maior de forró do Brasil. Aí muita gente vai dizer Campina Grande ou Caruaru, Caruaru. que é Aham. o olhar do forró do Nordeste, né? Sim, sim. E aí quem é do olhar do Sudeste, Centro-Oeste vai dizer Itaúnas, Aham. mas essa coisa depois do forró universitário, Sim, que é quem participa desse movimento que foi sim, para a sim. Europa, papapá. É um braço, que eu falo que é um galho que Aham. cresceu para um outro lado. Então Sim, não bebem da mesma fonte, não é a mesma coisa. E sim, é, e é sim. legal, porque Itaúnas faz o quê? Traz os grandes mestres do Nordeste, que estão vivos, graças a Deus, como Flávio José, Santana, Flávio Leandro, diversos grandes, alguns infelizmente já faleceram, para tocar nos festivais. Aham. E aí, às vezes, lá no Nordeste, infelizmente, eles quase nunca tocam, porque no Nordeste o forró pé de serra, eles mesmos reclamam disso, tem uma força geralmente somente quando? No São João. Aham. Só em junho. Então, na verdade, não só, assim, depois do carnaval ali, né, começa a aquecer, e vai Aham. crescendo, né, aí junho, julho, pá, eles tocam pra caramba, como se fosse o Natal do forrozeiro, do músico, né. Exatamente. Exatamente. Aí, campeonato de quadrilha, etc e tal, é maravilhoso lá. E depois, no segundo semestre, Dá uma a descida. coisa não é do pé de serra, isso aí é uma coisa menor. E aqui no Sudeste não, como tem casas noturnas específicas de forró, principalmente nas grandes capitais que tocam forró quase todo dia, você tem um circuito aquecido o ano inteiro. Aham. Então, muitos desses músicos vêm para o Sudeste, morar no Sudeste, ou em São Aham. Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, para trabalhar o ano inteiro, Sim. para não trabalhar só em volta ali do São João, né? Uma questão aí. Evandro, olha só, parece que nós Ih, combinamos, 2 minutos. pois é, parece que nós combinamos isso, né? Parece que é marketing, parece que é jogada de marketing. É que eu olhei no Nós relógio vamos, do notebook aqui agora. nós vamos deixar o pessoal curioso para você continuar contando isso, inclusive para responder o que perguntaram aqui, que é muito legal, diferença da dança de forró pé de serra de cada região. Para Boa. amanhã, então, repetindo, o pessoal que entrou depois. Aliás, o pessoal que entrou depois, todas as nossas lives, agora o Instagram deixa ela no IGTV, né? Ela não fica só no Story por Amanhã eu 24 vou falar um horas. pouco do forró da Europa também, no resto do mundo. Beleza. Então, a live vai ficar no IGTV. A gente coloca também no nosso canal do YouTube, o canal da Mimos Escola de Dança. Mas amanhã, às 19 horas, um grande encontro, que é do. Grande encontro é o nome aí do mundo Ó, do forró, né? vai dar Um grande processo isso aí. encontro. Eu, Evandro Paz, Ricardo Garcia, João Carlos Ramos, Luiz Dalazen, Vitor Costa, quem mais, meu Deus? Olha no flyer. Sara Lage, João Carlos Ramos, falando sobre curiosidades, história das danças de salão. Um encontro gratuito, mas você tem que correr, porque são vagas limitadas. Tem que entrar no nosso Instagram e
Tá caindo. 19 horas, combinado? Até amanhã, queridos. Beleza, valeu, pessoal. Quem dá